Olá a todos, meu nome é Felipe Nascimento, sou aluno de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Guarapuava. Eu, junto do meu orientador Antônio Carlos e toda a equipe de apoio, iniciamos um projeto de produção de recursos de interação digital mais ou menos uns 6 meses. O concluímos e agora estamos fornecendo uma videoaula que vai mostrar um pouco do projeto e explicar como ele foi feito. Esse projeto utiliza o Scilab, que é um software livre de programação de linguagem puramente interpretativa, não precisa ser compilado, e por meio dele e dos recursos que ele nos oferece, realizaremos alguns códigos que vão ser úteis para aplicação nas áreas da física, matemática e engenharias. Bom, aqui está a capa do nosso projeto. Introdução, a proposta, beleza. Então vamos ao que interessa. O primeiro código que nós fizemos foi de raiz de funções. Uma das principais aplicações dos métodos numéricos é a raiz, o encontro das raízes de algumas funções que, por meios analíticos, se torna bastante complicado você determinar elas. E aqui temos o algoritmo básico para determinar a raiz de qualquer função real de variável real, que esteja, claro, definida em um intervalo. Utilizou-se o Scilab e o código ele foi escrito todo em C-Notes. Bom, melhor eu abrir aqui o código. Aqui, raiz de uma função, área de trabalho, objetos, recursos digitais, estilo, aqui. Ok, só um minuto. Bom, aqui temos o código. O código ele vai precisar de alguns parâmetros, sendo estes a precisão da acurácia das operações realizadas para você determinar a raiz de uma função. X será um vetor que guardará todos os valores entre -1 e 3, aqui você pode escolher seu intervalo, qual você quiser, espaçados pelo tamanho da precisão, ou seja, -1, -1,0001, -1, e etc. N será o tamanho do vetor, onde será um contador que começará em 1. X será um valor, que será justamente o vetor aplicado no ponto 1, que é o ponto onde inicia-se o contador. E aqui você define a função com a qual você vai querer trabalhar. Essa ferramenta aqui, Display, ela mostra para você nessa tela aqui, que quando eu executar vai mostra para você nessa tela o que você quer que seja mostrado aqui pelo C-Notes. Então aqui nós vamos mostrar o intervalo, onde que ele está definido, a precisão, a qual nós usamos no algoritmo, e a função que nós queremos determinar a raiz. Então, enquanto o tamanho dessa função for maior do que 10 vezes a precisão e o contador for menor do que o tamanho do vetor -1, isso é uma relação necessária para você realizar qualquer looping
é uma relação de recorrência que você consegue controlar qualquer looping. Então, o valor de x vai receber o valor do vetor aplicado no contador, acrescentando um número inteiro. No caso 1, tudo isso elevado ao quadrado, que é a nossa função. E o contador soma mais uma unidade e entra nesse if. Se o tamanho desse valor for menor do que o tamanho da função, então a função adquire esse valor, e o valor da raiz vai ser justamente o vetor aplicado no contador. Aqui encerramos nosso if. Cumprindo essas condições, ele vai gerando looping até que o tamanho da função seja menor do que 10 vezes a precisão e o contador supere o número máximo de interações, que é n-1. Então o programa nos mostra que a raiz no intervalo será raiz, que é justamente o vetor aplicado no contador, no qual é maior do que n-1. Então, executando aqui o programa, como vocês poderão ver, não é necessária a inclusão de dados no ambiente inicial do Scilab, apenas no Cnotes. Ou seja, você modifica os dados de intervalo, precisão, função, e você consegue determinar a raiz ou as raízes no intervalo por meio desse programa. Então vamos dar um clear aqui e o CLC para limpar a tela e ok, vamos prosseguindo. Enfim, aqui está todo o procedimento, como mostrei. A figura a seguir mostra os resultados do cálculo, foi justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. O segundo método é o método da bisseção. É um método também de obtenção de raiz, porém o intervalo na qual ela vai ser trabalhada necessita cumprir duas restrições, que seria justamente nessa parte do código que eu vou explicar depois. Mas é basicamente uma análise de sinais da função para você ver onde que você começa a sua interação. Enfim, vamos digitar esse código aqui, compilar esse código, ok, digitais, apostila, não, programas, aqui, bisseção. Método da bisseção. Encontra uma raiz no intervalo definido de uma função. Aqui eu coloquei x ao cubo, mas aqui vamos determinar o valor da função x ao quadrado. Aqui você designa a função, designa o valor inicial do seu intervalo e o valor final do seu intervalo. Para você designar esses valores, vocês vão aprender em cálculo numérico. A f, a multiplicação das f's, ou seja, x ao quadrado sendo x igual a 1 vezes x ao quadrado sendo x igual a 2, tem que ser menor do que 0. Senão você não consegue uma bisseção. O epsilon é justamente a tolerância, n máximo é o número máximo de interações e o contador. Então, enquanto o tamanho dessa diferença seja maior do que sua precisão e o contador seja menor do que o número máximo de iterações, você vai cair nesse looping. O contador soma uma unidade, xm é uma variável que receberá o valor médio dos dois valores do intervalo. Por exemplo, se x é igual a 1, xb é igual a 2, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, xm será 1,5. Então, se... E aqui temos aquela condição que eu acabei de citar. Se f é aplicado no ponto, no primeiro ponto, que nós começamos da esquerda, vezes f aplicado no ponto médio for menor do que 0, então
você troca os valores. Por quê? Porque esse será um valor negativo. Como xm sempre será positivo, então esse será um valor negativo. xa será um valor negativo. F de xa será um valor negativo. Logo, xb assumirá o valor de xm. Se o contrário acontecer, ou seja, se f de xa vezes f de xm for maior do que zero, logo xa será um valor positivo e poderá assumir o valor da variável média. E assim o looping vai refinando cada vez mais esse valor médio, pegando médias cada vez menores. Claro que você vai dividir sempre por 2, então a convergência desse método, digamos que não é muito rápida, por isso que eu coloquei um número máximo de iterações bastante alto. Vai realizando o looping até que o tamanho dessa diferença seja menor do que a precisão desejada e o contador seja maior do que o número máximo de iterações. Logo, ele mostra a raiz, que é o último valor da média calculada, que é uma biseção. Ele mostra o número de iterações executadas e a diferença entre os dois valores, que é justamente a raiz. Então vamos executar aqui esse código. Como no outro código, este código também não precisa de valores de entrada no ambiente inicial do Scilab, ou seja, ele já mostra direto para nós qual que é o valor da raiz, número máximo de iterações e aplicado no ponto, quanto ele vai dar. Ok? Aqui nós temos. A figura mostra de cima para baixo a raiz, o número de iterações utilizadas e a função aplicada na raiz. Ok. Muito bem. O seguinte será o método de Newton-Raphson. Esse método, por utilizar-se de diferenciação, ou seja, ele precisa da derivada da função como sendo um de seus parâmetros, ele tem uma convergência muito rápida, sendo que comparado com os outros métodos, ele é o mais rápido de todos os outros anteriores. Ele utiliza um conjunto de operações que necessitam da função a ser trabalhada, assim como de sua derivada. Porém, quando funções têm a derivada analiticamente difícil, ele se torna inviável. Enfim, aqui está o código, vamos encontrar ele aqui. Código de Newton-Raphson, eu tinha guardado aqui. Desculpa a minha desordem. Isso faz parte. Enfim, novamente o x ao cubo aqui está errado. Tem que ser um x ao quadrado. Ok, aqui definimos a função, a derivada e a função de iteração. Aqui o valor de x, ou seja, onde você inicia esse x, está definido aqui. Epsilon será sua tolerância, N máximo será o número máximo de iterações que você deseja, e I será o contador. Para nós inicializarmos o cálculo dessas operações sucessivas de refinamento, teremos que definir uma inicialização dessa função φ. Como x0 vai ser nosso valor inicial de x, então a função iteração terá que ter um valor, que é x, que será a função iteração aplicada no ponto x0, 0.5. Ok. Definindo este valor, continuamos com o procedimento do algoritmo, com a interpretação do algoritmo. Enquanto o tamanho da diferença entre o último valor, entre o valor atual, e o último valor for maior do que epsilon e o contador for menor do que o número máximo de iterações, x0 receberá o valor, ou seja, o último valor receberá o valor atual. E com isso você cria uma recorrência,
que é justamente uma interação entre a posição atual e a posição anterior a esta. E realizando essa diferença, você consegue determinar qual que vai ser a precisão desejada do método. Aqui, então, I vai somando uma unidade e x vai adotando os valores da função interação, que é justamente x menos a f dividida por sua derivada. Φ vai adotando esses valores até que x, que seja a função aplicada no ponto, seja uma raiz da função. Então exibe o número de iterações executadas. Ok, então vamos lá proceder com o programa. Aqui nos mostra a raiz, ou seja, o número que quando você aplica na função nos fornece a raiz. Aqui o número máximo de iterações, que é justamente o que a gente tinha definido aqui. Define um número pequeno de iterações para justamente vocês perceberem o quão rápida é a convergência desse método, porque com apenas 2 iterações o método já conseguiu chegar em 0.0625 e, como todos sabemos, um dos valores da raiz, o único valor da raiz da função x ao quadrado é 0, ou seja, uma precisão de 10 elevado a menos 2 apenas com 2 interações. E aqui temos o número de iterações e aqui o valor do valor da raiz aplicada na função. Então aqui vamos dar um clear, um CLC para limpar a tela e ok, vamos prosseguir. Ok, aqui temos o procedimento mostrado. E por último temos o método da secante. Esse algoritmo da secante ele possui uma convergência menor que a do Newton-Raphson, porém ele se torna mais fácil porque utiliza-se apenas da inclinação de 2 pontos no plano, que são resultantes de um intervalo de partida da reta, o qual você escolhe, basicamente você chuta o intervalo da reta, onde você acha que tem uma função, e por meio de cálculos baseados na inclinação entre esses 2 pontos na reta, você consegue determinar o valor mais próximo da raiz da função. E por essa facilidade, que não precisa do cálculo de derivados, e pela boa convergência, é um método mais, digamos, mais aconselhável para uso para encontrar raízes de funções. Então vamos a ele. Digitais, programas, secante. Aqui, método da secante, novamente, que será x quadrado. Encontra uma raiz no intervalo de uma função f de x, bem análogo aos outros métodos. Aqui eu defino a função que eu quero encontrar a raiz. Aqui será o valor inicial do intervalo e o valor final. Aqui a precisão, o número máximo de iterações, e inicializamos o contador que entrará dentro do looping. Enquanto o tamanho da diferença seja maior que epsilon e o contador i seja menor do que o número máximo, nós teremos um acréscimo de uma unidade no valor do contador. E aqui está a principal diferença do método da secante. Utiliza-se de uma inclinação ponderada, porque está multiplicada enfim, é uma inclinação modificada entre 2 pontos de uma reta, que funciona como um refinamento. Então, se esse valor de xm for negativo, nós poderemos proceder com o módulo dele, e assim continuamente. Então xa, após esse procedimento, xa vai receber o valor do último valor do intervalo, e xb vai receber o valor calculado desta interação. O looping vai rodando
e quando a diferença for menor do que epsilon e o contador superar o número máximo de iterações, então nós teremos xm, que será o último valor de xm calculado dessas inclinações, que será justamente a raiz da nossa função. I será o número de iterações executadas, e essa diferença vai ser o valor de xm aplicado no ponto. Então vamos executar aqui. E aqui temos que a raiz vai ser 0,0001322. O número máximo, ou seja, o número máximo não, o número de iterações que o método utilizou para determinar a raiz foi de 19 iterações. E o valor dessa função aplicada na função que queríamos determinar a raiz deu um valor bem preciso, vezes 10 elevado a menos 5 de precisão, mais ou menos. Isso. Enfim, é um método bem eficaz e bastante aconselhado para determinação de raízes de funções. Ok. Então, o seguinte tema é a integração numérica. Ela se faz necessária porque algumas funções, como por exemplo e elevado a exponencial elevado a x ao quadrado, essa função menos x ao quadrado, quer dizer, essa função na forma analítica torna-se inviável ou até impossível de ser realizada. Tem alguns métodos que trabalham com coordenadas polares que conseguem determinar o valor da integral definida dessa função, mas enfim, para essa função a integral definida torna-se muito complicada. Logo, o método numérico vem para facilitar o cálculo dessas integrais. A seguir, vamos apresentar alguns métodos para a resolução da integral numericamente. Bom, regra dos trapézios compostos. Esse método divide o gráfico de uma função em trapézios, os quais conseguimos determinar a área, e somando-se todas essas áreas conseguimos determinar a área da função, que é justamente sua integral definida. Quanto menor for o valor entre um trapézio e outro, ou seja, quanto mais trapézios nós tivermos para trabalhar, melhor será a acurácia e precisão desse método. Aqui então vamos à regra dos trapézios. Aqui temos a regra dos trapézios. Aqui definimos a função, que será x ao quadrado novamente, em um bloco. E em outro bloco independente realizamos as interações necessárias para atingir-se o valor da integral. Então chamamos essa função justamente de integral, que precisará de 3 parâmetros. A será, por exemplo, você quer saber a integral de 0 a 1 de uma determinada função. Então A será o valor inicial do seu intervalo, B será o valor final, ou seja, será o 1, A será o 0, e N será o número máximo de subdivisões que você quer realizar naquele intervalo. Claro, quanto maior o número de subdivisões, maior o número de trapézios, mais preciso será o seu cálculo, porém mais tempo computacional ele precisará para realizar esse cálculo. Bom, H vai ser justamente o tamanho do intervalo que você vai ter, ou seja, é a diferença entre um valor de um trapézio e outro. Xi vai ser o valor inicial para x, que vai ser justamente o valor A acrescentado dessa diferença entre os dois valores dos trapézios, das bases dos trapézios. E teremos que inicializar uma soma, que aqui inicializamos igual a zero, que vai ser a soma
que vai nos fornecer o valor da integral. Então, para i variando de 1 até n-1, inicializamos a contagem da soma das partes. Então a soma vai ser igual a soma mais o valor da função aplicada no xi. E xi vai correndo conforme h vai variando. E i vai variando também. Logo, cada vez você soma trechos ou áreas de um trapézio, que somando totalmente todas essas áreas você consegue determinar o valor da integral da função. Por último, aplicamos aqui na fórmula dos trapézios compostos, que vocês poderão ver em cálculo numérico, ou quem já viu, não sei se lembra dessa fórmula, mas... E aqui temos um acréscimo, que seria o h, que é o valor da base de todos os trapézios vezes a soma. Então essa fórmula aqui nos fornece o resultado da integral. E aqui mostramos o resultado, que seria o display dessa integral. Então vamos executar esse programa. Integral. Aqui queremos saber a integral de x ao quadrado variando x 1 dividido em 10 intervalos. Logo, esse será o valor da integral, 0.331. Como vocês puderam observar, aqui a entrada de valores é realizada no ambiente inicial do Scilab, diferente dos programas anteriores, onde você realizava a entrada de dados no próprio Cnotes. Mas enfim, damos aqui uma limpada na tela e prosseguimos. Temos todo aqui, mudei só de 1 até 2, 10, ok. Então o outro algoritmo para você determinar a integral de uma função é justamente o algoritmo mais geral e o ensinado na forma analítica no cálculo 1, que é a soma de Riemann, onde você divide uma função em n partes iguais e de base epsilon, onde esse epsilon vai ser a diferença de um valor até o outro da reta. E se calcula a soma de todos os retângulos, usando a altura de cada um como sendo o valor da função aplicada no ponto esquerdo da base. Quanto menor for o epsilon, ou seja, quanto mais retângulos você tiver para dividir essa função, mais preciso será o cálculo. Enfim, vamos lá. Soma de Riemann. Aqui temos o algoritmo da soma de Riemann. Novamente, definimos uma função em um bloco e em outro bloco definimos a integral que queremos realizar, ou seja, todo o conjunto de operações para realizar a integral. Aqui definimos a função 1 menos x ao quadrado. Novamente, precisamos do limite inferior, do limite superior e do número de subdivisões no intervalo que queremos saber a integral definida. Epsilon, análogo à regra dos trapézios, será, em vez da base do trapézio, será a base do retângulo. Int será o contador inicializado para guardar as somas parciais de Riemann, que é um contador normal de programação. E teremos que dar entrada, como dizemos que a altura dos retângulos será a função aplicada no ponto mais esquerdo do intervalo, então teremos que inicializar o valor de x como sendo o limite inferior. Logo, para o contador igual ao limite superior até o limite para o contador igual ao limite inferior até o limite superior, com uma precisão de epsilon entre eles, ou seja, intervalados de epsilon, então int contará
int, que será o contador das somas parciais, será int igual a int mais a precisão vezes a f, ou seja, base vezes altura. Então você soma o valor da última integral que você achou, ou seja, da última área do retângulo que você achou, você soma com a área atual do retângulo que você está trabalhando. E isso sucessivamente. E o x vai acrescentando cada vez mais para a direita, ou seja, vai somando epsilon no intervalo da reta. E com isso você consegue realizar o looping e a determinação da integral. Atualiza ponto a ponto e pega o próximo retângulo. Utiliza-se do retângulo anterior para o cálculo do retângulo atual. É um método de iteração de primeira ordem. Finalizo aqui meu for e aqui eu mostro na tela pelo printf a área por Riemann que nós vamos calcular. Então vamos executar esse programa. Ok, aqui integral, então será integral, abrimos parêntese, definimos o valor de 0 a 1 novamente, dividido em 10 partes. Então a área por Riemann será do valor de 0,715. Aqui calculamos a integral definida. Dar um clear, CLC e prosseguimos. Ok. Bom, entramos aqui no assunto que é de fundamental. Até agora vimos assuntos que eram de fundamental importância para a matemática, raiz de funções, integral numérica. Porém, a transformada de Fourier é uma ferramenta matemática que é de fundamental importância na engenharia, principalmente na engenharia de telecomunicações, onde um sinal pode ser modelado e pode ser calculado por meio de uma transformada de Fourier que facilita consideravelmente os cálculos. Bom, a transformada de Fourier foi batizada em homenagem a Jean-Baptiste Joseph Fourier, que era um matemático francês. E é uma ferramenta matemática na forma de uma transformada integral que expressa uma função em termos de funções de base sinusoidal, ou seja, senos e cossenos, multiplicadas por coeficientes. Aqui temos a forma geral de uma transformada de Fourier. Aqui temos uma função no domínio do tempo e multiplicada pelo kern, que seria o núcleo da transformação, conseguimos determinar e conseguimos transformar esta função e jogar ela para o domínio da frequência. Como todos sabemos, a frequência ômega está relacionada com o tempo pela relação ômega igual a 2π vezes f. Aqui temos a inversa. Aplicações. Na matemática é utilizado apenas como ferramenta. Na física já tem algumas aplicações interessantes, como por exemplo na física de partículas, em cristalografia. Você consegue determinar a intensidade de um ponto difratado pelo fator de estrutura FH e por meio também da densidade eletrônica de uma célula unitária PR, ou seja, esse fator de estrutura vai te fornecer a intensidade, que vai ser justamente a transformada de Fourier da densidade eletrônica de uma célula. Aqui, como vemos, a intensidade é proporcional ao fator de estrutura multiplicado pelo seu conjugado. Na física médica, nos processos de filtragem, assim como impressões digitais por raio-x, análise de imagens, utiliza-se a propriedade da convolução
da transformada de Fourier. Nas engenharias, por exemplo, na engenharia mecânica, elétrica ou de automação ou eletrônica. Na modelagem de circuitos, a transformada de Fourier é de grande aplicabilidade para os sistemas LTI, Linear Time Invariant. Como o próprio nome sugere, são sistemas lineares que não variam no tempo. Por exemplo, o sinal LTI pode ser definido como o sinal de entrada LTI pode ser definido como x de t igual a e elevado a i ômega t, que vai ser um sinal de um sinal complexo, composto de uma parte real e uma parte imaginária. Como num sinal LTI os sinais de entrada e saída devem ser proporcionais, claro, então tem-se uma constante de proporcionalidade em 5 para obtermos a função que descreve a saída do sinal, que se dá por h, onde esse h, essa proporção entre o sinal de entrada e o sinal de saída, ou seja, entre o estímulo e a resposta, é justamente o operador transformada de Fourier. Aqui temos uma ilustração. Temos um estímulo que, quando passa pelo operador, nos fornece uma resposta. Basicamente isso. Na engenharia civil, na área de vibrações, de solos, a transformada de Fourier é bastante utilizada para isso. Engenharia química, na análise de desempenho de um sistema e no balanço de massa e energia também. A transformada de Fourier tem grande aplicabilidade. E, enfim, em muitas outras áreas, como teoria das probabilidades, estatística, oceanografia e etc. e tal, a transformada de Fourier é importante. Agora vamos entrar no algoritmo da transformada discreta de Fourier. O que esse algoritmo faz? Ele precisa de um parâmetro, que seria a função no domínio do tempo, e calcula sua transformada de Fourier pelo método discreto. Por meio de um conjunto de operações e de interações, que necessitará tanto do núcleo da transformada como de um intervalo de atuação para que essas operações sejam realizadas. E, enfim, vamos ao algoritmo. Transformada de Fourier discreta. Aqui. Bom, transformada de Fourier discreta permite a escolha das frequências discretas a serem usadas na transformada de Fourier. No espaço de trabalho, ou seja, no ambiente inicial de Scilab, deve haver o par de vetores de tamanho igual, t, que seria o tempo, e f, que seria a função aplicada no tempo. Por exemplo, x de t igual a t. Logo, para t igual a 1, x igual a 1. Para t igual a 2, x igual a 2. E assim vai. Você define a função por um par de vetores. Definir a função assim vai facilitar bastante o trabalho do algoritmo. Vai simplificar o cálculo e diminuir o tempo de operação. Aqui definimos o valor da função aplicada no ponto, e ela será um vetor coluna. E aqui definimos o valor da abscissa, tempo, que será um vetor fila. N é o tamanho do vetor tempo, que definimos algumas constantes, que nem π vamos utilizar, i vai ser o contador. E aqui temos um dt, que vai ser um intervalo de tempo entre uma abscissa e outra, que nós precisamos ter ele para saber a variação de uma interação para outra. Aqui temos essa função x7, que nos mostra uma janela gráfica, onde nessa janela gráfica teremos o gráfico da função plotado e sua consequente legenda mostrando qual curva é a função. Par
triangular será o vetor no qual declararemos a frequência mínima, máxima e o número de subdivisões nesse intervalo de frequências. Linspace é uma função que espaça igualmente o tamanho desse vetor. E definimos com uma matriz, já que vamos efetuar a multiplicação de matriz por vetores para simplificar o cálculo do programa. Então W vai ser o núcleo, que é justamente exponencial elevado a I ômega t. E definimos esse núcleo na forma matricial novamente para realizar a multiplicação pela função que está definida também numa forma matricial. Então G é a transformada da função aqui, que vai ser dt vezes W vezes F. E tudo isso dentro do enquanto, claro, porque nós realizaremos somas iteradas de todos esses conjuntinhos de transformadas para achar a transformada geral. RG será a parte real da transformada e IG será a parte imaginária da transformada. E aqui em X7 mostramos tanto o gráfico da parte real da transformada como o gráfico da parte imaginária da transformada. Ok, então vamos ao programa, vamos executar. Primeiro definimos os vetores que vão fazer a função. Eu vou fazer uma função onda triangular. Enfim, vamos começar menos 2, menos 1, 0, menos 1, 2. Ok, ponto e vírgula para guardar. Opa, aqui é 1, 2, para guardar. Então a função aplicada no ponto para uma onda triangular será 0, 1, 2, 1, 0. Então chamamos, como vocês podem observar, tanto o vetor das abscissas quanto o vetor das ordenadas tem tamanho igual. Agora vamos chamar a função transformada. Ok. Primeiramente ela vai nos mostrar o gráfico da função, que é justamente a onda triangular aqui, como vocês podem ver. Aqui que fica de melhor visualização é a onda triangular. Ok. Então aqui, ó, forneça o vetor da frequência mínima, frequência máxima e o número de subdivisões entre esse intervalo aqui. Então, ok. Frequência mínima 0.1, por exemplo. Máxima 5 e o número de subdivisões vamos colocar 20. Executamos e aqui ele nos mostrará dois gráficos, que é justamente aqui, o gráfico da parte real da transformada, onde aqui é o domínio das frequências e aqui a transformada aplicada no ponto das frequências. Ok, ainda está fechando. E aqui é a parte imaginária da transformada, o gráfico da parte imaginária. Novamente as frequências aqui como abscissas e a função transformada aplicada nas frequências. Muito bem. Vamos dar um clear aqui e um CBC. Muito bem. Aqui temos todo o cálculo. Então, mostrando. Aqui eu fiz para uma onda triangular maior, mas enfim. Aqui temos. Ok. O nosso próximo assunto é equações diferenciais. Aqui temos uma aplicação tanto em física quanto em engenharias, utilizando uma ferramenta matemática que é uma equação diferencial. Aqui, o que diz as equações diferenciais, elas são a ferramenta máxima,
a ferramenta básica que a matemática utiliza para modelar diversos problemas onde existe uma razão que faz com que uma grandeza física varie em relação a outra, ou seja, uma diferenciação. Enfim, aqui explica um pouco o que é uma equação diferencial. E aqui vamos ao primeiro algoritmo de uma equação diferencial, que seria o algoritmo da derivada numérica. Que seria uma equação diferencial a mais simples que existe, que seria a velocidade em função da posição, ou seja, dx dt igual a v. Qual que é a função x que satisfaz essa relação? Dx dt igual a x, quer dizer. Então, ok, vamos lá. Então, a derivada numérica. Aqui. Então, o seguinte algoritmo calcula a solução de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem que envolve qualquer função real de variável real por duas formas. A primeira forma seria central, onde você trabalha com uma relação de recorrência de ordem 1, ou seja, o valor atual e o valor anterior. E temos também o cálculo da derivada numérica à direita, que utiliza tanto do valor atual, quanto do anterior, quanto do último, penúltimo, quanto do antepenúltimo. O valor utiliza esses três valores, é uma relação de recorrência de ordem 2. A central utiliza a inclinação da reta entre dois pontos e intervalo. Já a direita, diferentemente da central, necessita dos dois últimos valores da função. Isso torna-se um exemplo de recorrência de ordem 2, igual a sequência de Fibonacci, por exemplo. Isso. A convergência depende do intervalo dt. E cabe também ressaltar que um limite máximo é necessário nas abscissas para que os gráficos presentes no programa possam ser plotados. E é justamente o que a gente vai fazer agora. Algoritmo da derivada numérica. Programa derivada, resolve a equação diferencial dx igual a dt igual a x. Enfim, aqui temos. Aqui definimos a função que vai calcular a derivada numérica, que é a função derivada, cujos parâmetros vão ser o tempo máximo, que eu acabei de citar, que vai ser preciso para você determinar o limite máximo de atuação, e dt, que é a diferença dos intervalos das abscissas para o cálculo. Então, nt vai ser o maior inteiro da divisão entre t máximo e dt, acrescentado de uma unidade. E esse nt então vai ser o parâmetro com o qual as interações vão variar, vai ser o limite máximo. T será definido como um vetor igualmente espaçado, que vai de 0 até t máximo com divisões de nt. X será um vetor que será somente coluna, e inicializamos o vetor como sendo x aplicado no ponto 1 como sendo 1. Aqui temos apenas uma relação para simplificar os cálculos. Bom, aqui temos a primeira forma da derivada numérica, que é a forma forward. Enfim. Bom, aqui então temos a forma direita da derivada numérica. N será o nosso contador e ele vai variar de 2, que é o valor da direita, até nt, que será o nosso valor máximo de interação. Então, x aplicado em n será o mdt, ou seja, pela simplificação aqui nós já colocamos x de n-1 em evidência, porém ficaria
x de n menos 1 mais dt vezes x de n menos 1. dt vezes x de n menos 1 é o que vai determinar a variação dessa interação. E na forma centrada, teremos que definir um valor que será o antepenúltimo, que será y de 1 igual a 1, o valor que será o penúltimo, que vai ser y2, 1m de t, ou seja, x de 1 mais x de 1 vezes dt. E aí sim, no for, calculamos o valor atual, que será a relação de recorrência de ordem 2. Então, para n igual a 3 até nt, utilizamos y de n igual a y de n menos 2 mais h vezes y de n menos 1. Fechamos o for e aqui temos a solução exata, que vai ser exponencial de t dessa equação diferencial aqui, para simples comparação. Então, numa mesma janela, vamos mostrar o gráfico à direita, centrado, e a solução exata, que é apenas com os parâmetros t máximo e dt. Salvar e executar. Então, vamos aqui, derivada aqui. Derivada t máximo será 10 e o dt será 0,1. Então vamos lá. Ok. Bom. Deixa eu ver. Aqui temos os gráficos da função solução. O pontilhado vermelho é a solução exata, que é exponencial de x, aqui. A linha verde será a solução centrada, que, como vemos, por ser uma relação de recorrência de ordem 2, se aproxima mais da solução exata. Por último, temos a solução à direita, que tem um método mais fácil para aplicação numérica, porém sua precisão, ou seja, sua proximidade com a solução exata é bem menor do que a forma centrada. Ok. Então vamos dar um clear CLC aqui. Ok. Derivada numérica, a entrada de dados novamente foi feita no ambiente inicial do Scilab. Temos o código, a visualização de dados e, por último, o gráfico. Aplicações. E aqui temos algumas aplicações das equações diferenciais. Por exemplo, em física, temos a principal aplicação, nós destacamos aqui nesse projeto, no modelamento na modelagem do movimento do pêndulo simples. O movimento oscilatório e periódico de um pêndulo pode parecer relativamente simples se comparado ao movimento de outros sistemas, porém, a dinâmica do pêndulo e a propriedade periódica que seu movimento possui descreve muito bem fenômenos de mesma natureza que acontecem frequentemente no nosso ambiente, que é justamente um movimento harmônico simples, ou seja, uma força dependente da distância. O seguinte algoritmo, ele vai calcular a variação do ângulo θ em relação à vertical conforme o passar do tempo, por meio de uma sequência de iteradas de algumas equações do MRU, porque teremos um movimento uniformemente variado, onde a aceleração será a aceleração da gravidade. Após isso, também realiza o cálculo da energia por meio de iteradas, da equação da energia cinética,
que envolve a velocidade do sistema, ou seja, precisaremos dos parâmetros velocidade e angulação inicial do pêndulo. Então, vamos lá. Pêndulo simples, rígido, aqui. Aqui temos o algoritmo. Par será um vetor cujas componentes serão a velocidade inicial, a angulação inicial, o tempo máximo de análise e o tamanho do intervalo de tempo entre uma tomada de amostra e outra. Aqui temos a definição das posições. Aqui temos duas formas de você determinar a variação nas iterações, que seria o dt2, que seria esse intervalo de tempo ao quadrado, e o ddt, que seria 2 vezes dt. Cada uma das formas é utilizada para desculpa. A fórmula dt2 é utilizada para angulação e a ddt é utilizada para velocidade. Então, nt novamente será o maior inteiro da divisão do tempo máximo sobre o tamanho do dt desejado, ou seja, a precisão desejada somada de uma unidade. T será um vetor igualmente espaçado, variando de 0 até tempo máximo, dividido em nt partes. Θ definimos como um vetor, todos aqui serão vetor coluna, aqui θ, e teremos dois métodos também para determinar o θ, que seria por Verlet e por Euler, por isso definimos θ e velocidade duas vezes cada um. Aqui inicializamos o θ, tanto por Verlet quanto por Euler, e aqui inicializamos a velocidade tanto por Verlet quanto por Euler. Aqui temos que θ2, ou seja, já temos uma função iteração aqui. Vai ser justamente a equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que seria S igual a S0, que seria a equação do sorvetão, S igual a S0 mais V0t, mais a aceleração sobre 2, tudo isso ao quadrado, onde a aceleração seria dependente do θ. Então, aqui, por Euler, utiliza-se apenas de uma relação linear da posição com o tempo e a velocidade. Analogamente, a velocidade, ok. Então, no for, nós temos J variando de 2 até o limite máximo do intervalo diminuído de uma unidade, que é justamente para a relação de recorrência ser comprovada. Então, por Verlet, nós temos esta relação de recorrência para o θ e esta daqui para a velocidade. E por Euler, temos esta relação de recorrência para o θ e esta daqui para a velocidade. Finalizamos o looping. Quando J for igual a nt-1, teremos o valor de θ, de velocidade, tanto por Euler quanto por Verlet. E aqui usamos os valores encontrados para os cálculos da energia. E por último, plotamos os gráficos tanto do θ quanto da velocidade, quanto do θ quanto da velocidade, quanto das energias, quanto do tempo, tudo por Euler quanto por Verlet. Então, vamos lá. Aqui. Ok. Vamos lá. Velocidade inicial, vamos colocar 0. θ0, sei lá, 20
Aqui no Scilab ele utiliza radianos como unidade de angulação. Então vamos colocar a variação do ângulo em θ, vamos colocar um ângulo muito pequeno, que seria 15 graus, ou até poderia ser 30 graus, que seria π sobre 6, que dá 0,5236 radianos. O tempo máximo de atuação, vou colocar os 10 segundos, e o dt 0,1. Aqui gera janelas. Aqui, ó, temos a variação de θ em relação ao tempo. Como essa angulação do pêndulo vai variar conforme o tempo for passando. Aqui temos o gráfico mostrando. E aqui temos as energias calculadas tanto por Verlet quanto por Euler, a variação da energia cinética. Vemos aqui que pelo método de Verlet a acurácia do método não é a desejável, mas por Euler temos uma grande precisão nesse cálculo da energia. Ok, vamos limpar aqui o ambiente. Novamente, a inicialização de dados, assim como a visualização destes, foi realizada no ambiente inicial de trabalho do Scilab. E por último, aqui temos nosso último algoritmo, que é o de resolução de sistemas de equações diferenciais. Sistemas de equações diferenciais descrevem alguns fenômenos físicos que possuem variáveis dependentes de outras variáveis e assim sucessivamente. Para descrever e modelar esse tipo de relação, usam-se sistemas de equações diferenciais. Eles são definidos por matrizes M por N, onde M é o número de equações diferenciais envolvidas na modelagem e N é o número de funções e soluções que existem. No seguinte algoritmo, calculamos a solução de sistemas 2×2 por meio de inteiradas das derivadas das funções em cada instante de tempo t. A entrada de dados é realizada também pelo ambiente inicial, e aqui temos o algoritmo que fica melhor visualizado por aqui, e vamos executá-lo. O programa vai resolver o sistema e resolve esse sistema aqui. dx, onde x é um vetor, uma matriz, melhor dizendo, que será igual a uma função, sendo x igual a xy e f igual a menos ay bx. Par será o vetor que vai conter os parâmetros de inicialização para os cálculos. A será o valor desse coeficiente aqui, B o valor desse aqui, x0 será o valor de x aplicado no ponto 0, ou seja, uma condição inicial, y0 também vai ser outra condição inicial. O tempo máximo é o tempo máximo de visualização dos dados, ou seja, do gráfico, e dt vai ser o espaçamento ou a precisão com qual os cálculos vão ser realizados. Aqui temos a definição das posições do vetor. Inicializamos o vetorzão xy, aqui que vai ser a nossa solução do sistema. Nt novamente vai ser o maior inteiro da divisão de t máximo por dt acrescentado de uma unidade. O vetor dos tempos vai ser igualmente espaçado de 0 até t máximo, com uma precisão de nt, e x inicializamos ele como vetor, como fila, e como fila para a variação dos nts, e como coluna para os valores iniciais desses. Então A também aqui escrevemos na forma de vetor,
uma estante TJ, e a solução por Euler será, abrimos um for, o J vai variar de 1 até nt-1, e aqui temos a função de iteração, que vai realizar o cálculo da solução. Ok, A será essa matriz aqui, X será essa. Então temos uma soma aqui conjugada, que vai contar com uma relação de recorrência entre o último e o penúltimo valor, acrescentada de um dt vezes a multiplicação da matriz vezes a solução. Fechamos aqui o for e aqui mostramos o resultado e o plotamos. Então vamos executar esse último programa aqui. Ok, A vai ser igual a 1, B igual a 2, x0 igual a 0, y0 igual a 1, t máximo 10 e a precisão 0.1, por exemplo. Aqui temos o gráfico das soluções desse sistema. Aqui será a solução x dependente do tempo, ou seja, temos funções paramétricas que vão definir a solução desse sistema de equações diferenciais. Ok? Enfim. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Este foi um trabalho preparado com muita dedicação e empenho, tanto meu quanto do meu orientador Antônio Carlos. E gostaríamos que ele fosse utilizado de bom modo como uma ferramenta para ajudar o aluno da Universidade Tecnológica Federal. Enfim, obrigado a todos. Até outra.